Nós estamos aqui, né, nessa tarde com o pastor Ivaldo, da comunidade Altar. Muito obrigado pela sua presença, tá, pastor? Para a gente é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, que agradeço aí o convite e a oportunidade de estar junto aqui com vocês. Que bom. Pastor, o pastor é psicólogo também, né? Além de pastor, é psicólogo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, como o senhor, né, como psicólogo, tem visto essa relação, a igreja e a pandemia, né, que está em muita ênfase agora. O senhor tem visto isso? A gente sempre percebe o seguinte, que quando aparece algo que desafia a igreja, né, no sentido da sua postura como parte da sociedade também, porque a igreja ela não é só um corpo espiritual. Sim. Né? A igreja é sim o corpo de Cristo, ela tem o seu papel de transmitir o evangelho, de falar a respeito do relacionamento com Deus, mas ela também tem um papel muito importante na sociedade. Certo. Ou seja, ela não pode se omitir do que escondida, se esconder dos desafios que estão acontecendo. Certo. E nem pode encarar tudo apenas com um olhar espiritual. A igreja é sim essa entidade espiritual, né, porque ela é o corpo de Cristo, sim, mas ela também funciona como um aferidor das situações que acontecem no nosso entorno. Então eu penso que a igreja, nesse momento da pandemia, ela foi impactada, né, como qualquer outro movimento no Brasil e no mundo, ela foi impactada em que sentido? Foi impactada porque teve que parar, na época do lockdown, teve que parar. E teve que ser desafiada no sentido de que resposta nós vamos dar. Porque se eu dou uma resposta como pastor, imagine eu como pastor, eu digo, não, Deus vai nos guardar, Deus vai cuidar de nós vamos orar, e esse local aqui vai estar guardado. E aí eu não me preocupo com a higienização do templo, com os cuidados, né, que são exigidos. Se eu faço isso, eu estou sendo irresponsável. Pode ser que eu esteja demonstrando uma atitude de fé, mas por outro lado eu posso estar sendo lido como alguém que está sendo irresponsável. Então nesse momento o que se exigiu da igreja foi esse equilíbrio. Né? Como é que eu posso, enfrentando uma pandemia, uma realidade, uma ameaça à saúde dos meus familiares, dos membros da minha igreja, mas como é que eu posso, olhando para isso, dar uma resposta equilibrada? Ensinando a minha igreja que nós precisamos olhar para os sinais, porque estamos nos últimos tempos, cumprimento das profecias bíblicas, Jesus está voltando realmente. Então, ter esse olhar espiritual, continuar estimulando a fé do povo em crer, acreditar que Deus guarda, que Deus sustenta, que Deus nos cerca, que nós temos os recursos da fé, os recursos da oração, para lidar com qualquer ameaça nesse mundo. Por outro lado, como agente também social, eu preciso ensinar essa igreja a se guardar, a se proteger, a cuidar dos seus dentro de casa, a preservar aqueles do grupo de risco, ao entrar, ao chegar na igreja, como deve se portar, né? Cuidado com os abraços, aqueles cuidados que são normais. Então, esse é um papel muito importante. E, por outro lado, ainda existe algo muito essencial, que tanto os psicólogos foram muito acionados nesse momento, porque nós tivemos aí uma avalanche de pessoas ansiosas, com síndrome do pânico, pessoas com medo, fobias das mais diversas, travadas, pessoas que não conseguiam nem sair de casa mais para nada. Foi muito forte isso, né? Foi muito. Eu tive a demanda de pacientes com ansiedade cresceu muito. Por outro lado, o pastor também tem esse papel. Ele tem alguns recursos que o psicólogo não tem. Então, como é que a igreja pode, nesse momento que está todo mundo, de alguma forma, ameaçado, inseguro, as incertezas, como é que nesse momento eu vou tratar essa igreja? Eu vou ensinar essa igreja que essa minha ovelha, esse povo que está ali, é feito de seres humanos que têm alma, portanto, tem sentimentos, tem afetos, tem dores, tem adoecimentos, tem corpo, então tem todo o seu sistema fisiológico, biológico, neurológico, precisa cuidar disso. E tem o espírito, né, que precisa ser alimentado, fortalecido com a palavra, com o ensinamento, com o acolhimento pastoral. Muito bom. É assim, pastor, fica bem claro, né,
que as nossas igrejas têm esse papel social, né? A gente Sim. não pode esquecer disso, né? Com Super certeza. importante, né? E eu fico vendo assim, como se as pessoas, igual quando acontece um acidente e tem, por exemplo, um socorrista, né, um bombeiro, por exemplo, fardado, todo mundo vai olhar para ele e esperar algo dele. E eu vejo que, assim, o mundo esperou isso da igreja, É né? verdade. Então eu acho muito importante essa fala que o senhor traz, da gente se preocupar com isso também, né? Muito legal. Agora tem uma outra coisa aqui que o pastor também, eu sei que além de psicólogo, também tem uma escola de adoradores, né, pastor? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa escola aí para o nosso Bom, a público. nossa escola de adoradores já é, graças a Deus, muito bem conhecida aqui no Norte, né? Nós completamos esse ano 19 anos de existência. Né? Nós somos uma escola de formação de ministros de adoração. Olha. Então lá nós ensinamos violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, violino, saxofone, flauta transversal, completo. E trabalhamos com a formação do ministro. Então, legal. além da música, o aluno tem também as aulas de caráter cristão, vida no espírito, que é o ministro de adoração, o levita. Bem completo mesmo, né, pastor? Então, é a formação mesmo, esse subsídio para que esse músico não não é só seja... a música em si, né? Tem algo a mais. Exatamente. O músico não pode ser apenas um músico dentro da igreja. Ele é realmente um instrumento de Deus para abençoar a igreja, para ajudar o pastor na condução dos cultos, do rebanho, enfim. Poxa, lindo demais. Então, fala pra gente aí onde é essa escola, o pessoal que quiser ir lá, né? Como é que se matricula, como é que procura, fala pra gente. Bom, nós estamos inclusive em campanha de matrícula com 50% de desconto até o final do mês agora de novembro. Então é só procurar a gente ali na Almirante Barroso, ao lado de uma concessionária de carros, ali fica entre a Timbó e a Vileta. É fácil, todo mundo já sabe esse endereço. Vá lá com a gente, vá conhecer. E neste mês especificamente, que é o mês do músico, nós estamos com 50% de desconto nas matrículas.